agora pelo Acre. São 2h41 e nós vamos falar agora da questão dos carros. O Marcelo Matos está aqui com a gente, traz um convidado para falar sobre esse assunto, aumento de preços, aumento de tributação, né, Marcelo? Boa tarde. Muito boa tarde, Denise Campos de Toledo, também ouvintes internautas, exatamente, muita gritaria, viu, Denise? Você já passou por alguma concessionária e já observou, eu já pude observar uma faixa dizendo aí, reclamando do aumento que foi realizado pelo governo do estado de São Paulo, colocando até o nome do governador João Dória nesse aumento. E vamos conversar com o Luiz Carlos Bianchini, que é o vice-presidente da FenaBrave, que é a Federação das Concessionárias, né, Denise? Nós tivemos aí uma majoração, né, um aumento em relação ao imposto do veículo usado de 1,8% para 5,53%, um aumento então de 207%, e o setor inclusive divulgou aí um manifesto também para poder falar sobre esse assunto. Bianchini, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Então vocês lançaram inclusive um manifesto para esclarecer a questão dos benefícios, né? Inclusive a colocação do Estado de que o setor tem muitos benefícios nas suas transações. Marcos, é uma coisa interessante de saber e ouvir isso, porque não sei de onde tiraram que o nosso setor tem benefício. Aliás, o nosso setor nunca reivindicou, o setor de distribuição do tamanho nunca requisitou do governo benefício nenhum. Muito pelo contrário, nós somos uma grande fonte de arrecadação em nossos municípios, nossos estados, e da União também, de impostos. Então, não sei de onde teve isso do governo, né? Eu sempre brinco o seguinte, quem foi o iluminado, né, que lá dentro do governo tirou essa. Nós estamos procurando, entendendo por quê, e gostaríamos que ele mostrasse para nós aonde está esse benefício. Em relação aí a essa majoração, o que ela representa, evidentemente, para o setor, né? Muitos pode-se falar, subiu de 2 para 6, mas o que isso representa na prática, no dia a dia aí das revendedoras? Marcos, isso impacta muito, mas muito mesmo, porque na realidade, nós não esperávamos uma carga tributária tão grande nesse momento, independente da pandemia que a gente está vivendo ou não, porque o nosso setor já vem contribuindo há muito tempo com os impostos, lógico, que são inseridos em nossos negócios. Enfim, isso está impactando muito, porque isso vai majorar muito o preço do produto final, do carro no final. Isso vai acabar atingindo o consumidor, atingindo em todos nós, em nossas operações. Infelizmente, não cabe esse aumento de impostos nos nossos negócios do setor dos seminovos. Não cabe, mesmo porque nós já pagamos esse imposto quando nós compramos esse carro. Quando você compra o carro zero, a gente já paga esse imposto aí. Então, quer dizer, de novo, quando esse carro volta para a gente paga de novo imposto. E agora está pagando essa carga majorada em mais de 207%. Senhor Luiz Carlos Bianchini, aqui é Denise, eu queria saber se há alguma negociação ainda em andamento, porque a gente tem outros setores também prejudicados pela manutenção dessa mudança da alíquota do ICMS, e o governo fez uma alteração inicial quando essas alíquotas entrariam em vigor, excluiu alguns produtos e serviços, e manteve nessa questão dos veículos e alguns outros. As manifestações continuam, mas por enquanto o governo não sinalizou nenhuma alteração. O senhor conta com essa possibilidade? Denise, nós procuramos o governo 8 vezes, mais de 8 reuniões, propondo algumas situações para que isso não acontecesse, essa majoração que de fato, feria todo o mercado e prejudicar muita gente em muitos setores. Ele, em todo momento, conversou com a gente, dialogou com a gente, mas só isso, não anda, ele não faz a coisa acontecer. Ele parece que ele está muito seguro do que ele está fazendo, o que não é fato, não é verdadeiro. Então, só nos atender, ele abre a porta todas as horas. Você vê nos jornais, está trazendo aí o governo, está disposto a conversar e tal. Mas e daí? Só conversar não leva a lugar nenhum. Nós estamos realmente com dificuldade de operar com essa alíquota que está aí. Então, nós queremos sentar sim e conversar, mas conversar para ela ser progressiva e ser resolvida. Agora, está afetando as vendas? Como é que está o ritmo desde o começo do ano? O que acontece? De fato, isso afetaram demais as vendas, porque quando você leva, porque você sabe, nós vendemos os carros zero, e 70%, 80% das nossas vendas, normalmente entra um carro seminovo, um usado. E quando você vai para o consumidor e diz para ele que, infelizmente, você tem que pagar aquele preço do carro, que foi majorado demais o ICM em cima, ele não concorda com isso, com o preço que você dá. Você sabe, existe uma tabela hoje referência nacional, que é a FIPE, ou qualquer outro meio que você busca uma informação sobre o seu seminovo ou usado,
Isso está lá. E você, numa forma ou de outra, você vai falar, pô, mas por que eu tenho que desvalorizar meu carro tanto assim no estado de São Paulo? Eu posso procurar outros lugares onde não vão desvalorizar tanto o nosso carro. E isso impactou no nosso negócio, está prejudicando cada dia mais. Agora, senhor Luiz Carlos, não tem o problema também de aumento de preços de carro novo, que levou ao aumento da demanda até por carros seminovos ou usados, porque os carros novos subiram demais desde o ano passado, né? É uma coisa assim que é inacreditável quando se vê o preço de um veículo até o modelo mais básico. Sim, você tem toda a razão, os carros subiram, né? Não tem por que omitir isso, está aí, mas infelizmente, nós estamos vivendo um momento inusitado, onde de fato, Denise, é difícil você controlar os preços das coisas, porque você sabe, está faltando o preço de muitas coisas, muitos produtos para montar carro, nós temos o dólar, o euro, que baliza nossos negócios, que nós somos uma commodity, as montadoras são umas commodities. Mas, por outro lado, também, o carro zero subindo, ele puxa o preço do carro usado também. Então, o cliente, de uma forma ou de outra, a diferença que ele vai voltar nunca vai ser tão grande, apesar do zero aumentar de preço. Perfeito. Agora, Marcelo? Pois não, Denise, exatamente. Inclusive o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, na última coletiva da Anfávia, ele fez uma conta lá de 40% de imposto nos carros. E aí ele foi explicando, porque você tem a questão da motorização, né? O veículo 1.0 ele tem um IPI, o veículo 2.0 tem outro IPI. À medida que a potência aumenta do motor, aumenta também a carga tributária. Daí ele falou da questão do seguro. O carro também zero também teve essa majoração aqui no estado de São Paulo, também na alíquota do ICMS. Então ele fez uma conta lá que facilmente você chega a quase 40% do valor do veículo são impostos. Na questão dos usados, como o senhor disse, né, eles entram muitas vezes para fazer um negócio e agora, evidentemente, eles acabam valendo menos nesse negócio, né? Exatamente, Marcos. O que acontece? Até que vinha um imposto lá na época do Alckmin, por exemplo, no governador Alckmin, ele era 0,9, custava esse ICM. Quando o Dória assumiu, logo que virou do governo Alckmin para o Dória, ele já pegou majorado em 100%, que foi 1,8. Nós conseguimos absorver isso dentro dos nossos negócios sem passar tanto para o consumidor. Agora, nessa alíquota, passada para 5,53%, não tem jeito. Porque você vê bem, num carro médio de 50 mil reais, que é o ticket médio, você vai ter aí 3 mil e pouco a mais de majoração de imposto em cima disso. Então ficou difícil, você tem que passar isso para alguém e acaba sobrando para o consumidor. Fica muito difícil absorver essa diferença muito grande de 200 e tantos por cento. Agora, então, existe alguma saída legal, entrar na justiça para questionar isso na justiça, ou também uma saída política? A Assembleia Legislativa de São Paulo, há uma movimentação também lá, um projeto de lei para alterar um decreto que foi colocado num outro projeto que foi aprovado lá com a base governista, que a partir desse projeto, esse gatilho foi possível em vários outros setores via decreto. Nunca foi nossa intenção litigar contra o governo. Não é a nossa intenção, não é o objetivo. Mas nós não temos jeito, nós lamentamos isso, porque de uma forma ou de outra nós temos que preservar nossos direitos e mostrar que não é isso que ele está dizendo, que nós estamos sofrendo benefício sobre isso. Então não é legítimo isso. Por outro lado, a gente está procurando sensibilizar os deputados que eles precisam mudar esse decreto, eles precisam mudar o decreto. E outra, não é com o decreto que se faz as coisas, não é verdade? Então, eles precisam ser sensibilizados, eles precisam mudar o que foi feito, para que isso chegue num ponto tal qual seja bom, para que a gente opere como a gente vinha operando, sem onerar ninguém e contribuindo com o Estado naquilo que ele precisa. Exato, nós conversamos então com o senhor Luiz Carlos Bianchini, que é o vice-presidente da FenaBrave, trazendo essa questão. Inclusive isso tem acontecido, né? As concessionárias têm colocado, inclusive, faixas informando o consumidor com críticas ao governador João Dória. De fato, a gente tem que esclarecer o que está acontecendo, porque o consumidor não pode achar que nós estamos fazendo isso desvalorizando o carro dele ou para algum benefício próprio. Não pode sentir isso, ele precisa ser informado. Tanto a imprensa está nos apoiando, agradecemos tudo isso que a imprensa está fazendo para nós, para deixar claro para o consumidor, para deixar claro para o cidadão, para aquele que possui um bem, porque o automóvel é um bem, todo mundo, não é barato isso, então não pode ser tão desvalorizado numa carga de impostos tão grande. Então isso é fato, a gente está apoiando e está assim, divulgando com essas faixas que vocês estão vendo. Muito obrigado, boa tarde ao senhor.